Amigos do Mosaico, eu imagino que vocês não entraram ainda no site sefaradim.com.br. Pois é, eu trouxe o Saul Menagueda aqui no Mosaico para ele contar um pouco para a gente do que trata o site sefaradim.com.br, porque eu acho que todo mundo que tem uma avó ou um avô que é judeu sefaradi vai se interessar por essa conversa. Saul, obrigado por nos fazer essa visita. O site sefaradim.com.br, na verdade, trata da nacionalidade, da possibilidade de obter a nacionalidade portuguesa. Quem pode, entre os judeus, pedir essa nacionalidade? Então, essa é uma nova lei de Portugal, foi decretada em 2013 e entrou em vigor em 2015. E, segundo essa lei, qualquer descendente de sefaradita tem direito a solicitar a nacionalidade portuguesa. É um benefício extraordinário, legal, relativamente barato para conseguir a nacionalidade e o passaporte. Com isso, o candidato pode morar, trabalhar, estudar, não só em Portugal, como em qualquer país da União Europeia. São 27 países que têm as portas abertas agora para a colônia. Como esse é um assunto interessante e tem muitas dúvidas, eu vou tentar fazer assim um bate-rebate que eu acho que facilita a compreensão. Primeira coisa, você precisa provar de maneira absoluta um antecedente português na família? Não precisa provar de maneira absoluta. Esse é o trabalho do nosso escritório. A pessoa fornece alguns poucos documentos, sobrenomes, demonstra que tinha um bisavô, uma bisavó judeu sefaradi, e com isso a gente monta um dossiê e consegue o documento mais importante para a tramitação do processo, que é o certificado sefaradi. Ele é emitido pela comunidade judaica de Portugal. Para quem tem alguma dúvida a respeito, essa nacionalidade é concedida para quem tem judeus, que descende de judeus expulsos de Síria, Líbano, Egito, Marrocos, Líbia, os países do norte da África, Israel, Turquia, Grécia, Holanda, Iugoslávia, Gibraltar, Reino Unido, França, Itália, Croácia e ainda muitas outras também. Curiosidade minha, judeus ashkenazim podem pedir? Então, os judeus ashkenazim que tenham algum sobrenome entre os antepassados, algum bisavô, algum avô, também podem pedir. E mesmo que não tenham ninguém, se for cônjuge de um sefaradi, ele pode também pedir a nacionalidade portuguesa como cônjuge de português. E cristãos novos? Os cristãos novos têm dificuldade em adquirir o certificado sefaradi porque é uma descontinuação na tradição de suas famílias. Então, fica mais difícil deles conseguirem a tramitação do processo. Já que nós falamos de mais difícil, filhos e cônjuges de portugueses, como é que isso se aplica? Então, se tem um pai que ele conseguiu a nacionalidade portuguesa, ele pode solicitar para sua esposa, para os seus filhos, para os seus netos também a nacionalidade portuguesa como filhos. Não entra na lei sefaradita, mas entra numa lei mais genérica de cônjuge de português. E quem não tem certidão de nascimento? Quem não tem certidão de nascimento é um dos documentos essenciais na tramitação do processo, mas ele pode pedir dispensa. Ele pode, por exemplo, uma pessoa que veio da Síria, do Líbano, do Egito, foi expulso, saiu perseguido, veio sem documento nenhum, é um pouco mais trabalhoso, mas também ele consegue, sem dúvida nenhuma, a nacionalidade portuguesa. A que você atribui essa lei que passou no parlamento português por unanimidade? Bom, segundo as autoridades portuguesas, é uma lei que tenta reparar um pouco de uma falha histórica, porque em 1492 os judeus foram expulsos da Espanha, em 1496 foram expulsos de Portugal, e não só expulsos, foram escravizados, vendidos, os filhos foram sequestrados,
batizados, enviados para colônias de Portugal, São Tomé, Príncipe. Foi uma atrocidade muito, muito grande. Então, para eles, isso é uma reparação de uma falha do passado. Não está escrito em lugar nenhum, mas tudo indica que há motivos econômicos muito fortes também para que essa lei seja aprovada por unanimidade no parlamento português. Acho que nunca nenhuma lei foi aprovada por unanimidade. Quanto tempo leva para esse processo se concluir? Hoje está demorando em torno de 2 anos. Desde que se apresenta a documentação até o deferimento, 1 ano e meio mais ou menos. Até coletar a documentação, certificar Sefaradi, está demorando em torno de 2 anos. As leis de nacionalidade portuguesa e espanhola para descendentes de Sefaradim são iguais, são parecidas? Na teoria são muito parecidas, a ideia é a mesma, mas na prática a tramitação do processo de nacionalidade espanhola é bem mais complicado, porque ele exige muitas provas do candidato, que tem que demonstrar conhecimentos do idioma espanhol e também conhecimentos gerais da Espanha. Entendo. Fora isso, na tramitação do processo espanhol, o candidato precisa ir até a Espanha, precisa apresentar a documentação na Espanha. E na tramitação do processo português, não precisa sair do país onde mora. A minha impressão é que Portugal está de braços abertos para os sefardim e seus descendentes. Tô errado? Está completamente certo, porque muitos países europeus têm um problema muito grande na atualidade, que é uma densidade populacional negativa. Eles estão perdendo pessoas no país. Alguns países aceitam refugiados, outros dão benefícios para novos imigrantes que venham sempre com dinheiro. E Portugal escolheu beneficiar os judeus com essa desculpa, com essa lei de reparação de um fato histórico. Cobram uma taxa logo de cara, cobram taxas diretas e indiretas, e também visam investimentos e novos habitantes em Portugal para suprir as vagas de emprego que a cada ano estão diminuindo. Para você ter uma ideia, Portugal tem uma população de só 10 milhões e 300 mil habitantes. São Paulo tem 12 milhões, a Grande São Paulo tem 21 milhões, Portugal tem 10 milhões. E a cada ano tem um decréscimo de 100 mil habitantes em Portugal, ou seja, 100 mil pessoas por ano deixam vagos em empregos e cargos de trabalho que precisam ser supridos de alguma forma. Saul, como é que os nossos telespectadores fazem para entrar em contato com você? Isso é muito fácil. Tem o site sefaradim.com.br com todas as orientações. Tem o WhatsApp também, que pode ser 973516374, 973516374. Pode ser o WhatsApp ou o celular. E tem o telefone fixo, é 3661-4399. Olha, eu acho que para quem queria um passaporte europeu com todas as vantagens que ele oferece, me parece que essa conversa, uma nova conversa particular com o Saul pode ser de grande valia. Saul, obrigado por nos dar essas... Eu agradeço muito. E vocês estão de parabéns pelo programa. Admiramos muito. Muito bem. O Mosaico volta já já.